Pessoal, graças a paz, todo mundo bem? Eu gosto de às vezes ver algumas coisas e tem coisas que mexem comigo, acaba que eu fico meditando nelas depois. Esses dias eu vi um vídeo, falava de profecia, de profeta, nem lembro direito o vídeo, eu lembro dos comentários. Aí entrou um rapaz lá, um irmão bem bravo, aí ele pegou e falou assim: pessoal, isso tudo é besteira. A profecia foi até João Batista. Depois disso não existe profecia na Bíblia. E começou a responder uns irmãos lá nesse vídeo, e os irmãos respondiam. E uns falavam assim: não, existiu depois de João Batista o dom da profecia, talvez não existiu o profeta. E outros falavam: não, existe. Outros falavam: não existe. E ficou essa briga lá. E eu queria falar um pouquinho sobre. Como eu falei, eu fiquei pensando nisso. E aí eu fui pensar, fui meditar, fui ler algumas coisas novamente na palavra. E aí quando a gente vê na palavra que existe o dom da profecia, existe o ministério profético, os dois continuam atuantes no nosso meio. E eu creio fielmente nisso, eu acredito nos dons, eu prego sobre os dons. E quando eu vi aqueles irmãos bravos lá e tal, eu pensei: gente, mas está aqui na Bíblia, um monte de profeta depois de João Batista. A Bíblia fala que Ágabo desceu de Jerusalém com outros profetas, as filhas de Filipe profetizavam, Paulo lá em Coríntios manda a gente buscar os melhores dons, entre eles o de profetizar. E por aí vai, tem tantas passagens na Bíblia. Tessalonicenses fala assim: olha, não desprezeis as profecias, mas examina-os e retém o bem. Então não tem como eu falar para vocês que não existe mais profeta, que não existe mais profecia. É algo tão real, é algo tão palpável. E muitas vezes as pessoas vivem, sei lá, por ensinamentos ou por falta de ensinamentos, uma vida sem viver as coisas que Deus tem de extraordinário na vida da gente. Porque talvez você pode até comparar a profecia do Antigo Testamento com a profecia do Novo Testamento, e realmente são diferentes. O Espírito Santo no Antigo Testamento, ele vinha sobre três classes de pessoas: sobre os profetas, sobre os sacerdotes e sobre os reis. E ele vinha sobre ali por alguma obra específica, por alguma coisa que Deus precisava fazer. Só que hoje nós temos o Espírito Santo dentro. Então hoje a profecia, ela não é mais como era antigamente, que era a palavra, era como Deus comunicava com o homem na terra. Hoje Deus comunica com o homem na terra através das suas escrituras e através da voz interior, daquilo que o Senhor fala dentro do nosso coração. E quando a gente fala de profeta hoje, a profecia, ela vem para corrigir, ela vem para exortar, ela vem para edificar, ela vem para consolar. E é essa certeza que a gente tem que ter. O profeta de hoje, ele vem para exortar, ele vem para corrigir, ele vem para consolar a igreja. E como a Bíblia falou, você vai examinar as escrituras, você vai examinar se aquela profecia bate com as escrituras. Bateu, tudo bem, retém o bem. Então, eu sei que tem exageros, eu sei que tem pessoas que pregam um monte de coisa que às vezes não condiz com a palavra. Eu tenho N testemunhos de pessoas que tiveram a vida, sei lá, atrapalhada de alguma forma por conta de profecias falsas. Mas a Bíblia nos ensina a examinar as escrituras, nos ensina a olhar para a profecia e ver se é de Deus. Porque, irmão, a profecia, quando ela vai vir, ela vai falar primeiramente do que Deus já estava falando no seu coração. Ela vai falar daquilo que você já carregava dentro de você. E aí, quando a gente vê essas coisas, a gente realmente começa a entender a vontade, o querer de Deus. A profecia vem muitas vezes ao encontro do testemunho interior que nós temos no nosso coração, daquilo que Deus vem falando da vida da gente. Mas como eu falei, por conta de exageros, por conta de loucuras de alguns, às vezes as pessoas falam que não existe mais, mas existe, irmãos. É tão real e é um dom tão precioso, dom da profecia, do ministério profético. O dom da profecia é para toda a igreja. Crentes cheios do Espírito Santo em algum momento podem profetizar. Paulo manda buscar esse dom. Mas o ministério profético são pessoas que Deus separou
Por exemplo, lá quando a gente vê em Efésios 4, eu creio que todos aqueles dons são, aqueles dons ministeriais são atuais para a igreja hoje. Eu creio que aquilo é real no nosso meio hoje ainda. Então, quando você vê lá o profeta, ele tem um ministério diferente, ele tem um ministério da profecia, ele vai ser usado por Deus. E o seu ministério é marcado por sinais, o seu ministério é marcado por coisas sobrenaturais. Muitas vezes o profeta carrega outros dons também, como palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dons de curar. Então nós temos uma variedade de coisas. O vídeo é bem rápido mesmo, é só uma reflexão. Se alguém tiver interesse, pode até entrar em contato, a gente estuda junto, estuda mais sobre. Mas o dom é real, meu irmão, não... Eu tenho um problema sério, às vezes, pessoas que falam que alguns dons cessaram, que não existe mais, mas quando eu leio e vejo essas coisas na palavra, eu creio no que está escrito na palavra, e eu creio que é para hoje, eu creio que essas coisas só cessarão no dia que o Senhor nos levar para o reino da sua glória, nos dias que o Senhor arrebatar a sua igreja, aí cessará, não precisará de mais nada, nosso gozo estará completo com o Senhor. Mas quando você ensina que essas coisas cessaram, quando você não vive isso, você, além de pregar para outras pessoas, além de ensinar outras pessoas a não viver o melhor de Deus, a não viver aquilo que o Senhor tem reservado para os seus santos, os dons estão aí, Deus manda buscar, a Bíblia manda buscar com zelo os dons mais excelentes. Então, como que eu vou buscar algo que eu falo que já acabou? Então vamos buscar os dons, vamos buscar aquela essência que Deus derramou lá no início da igreja e continua até hoje, nunca parou. Talvez algum tempo com mais fervor, algum tempo com menos, algum tempo com mais coisas acontecendo, com mais milagres, outro tempo com menos, mas muitas vezes isso, a culpa está no coração da igreja, está da culpa de quem pregou, daquilo que a igreja ensinou. Então, mas eu estou aqui para falar, como uma atalaia, para falar para vocês: vivam o melhor de Deus, busquem os dons dos céus, busquem o sobrenatural, busca o dom da profecia, busca o dom de variedade de línguas, busca os dons de curar, busca os dons, aleluia, de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Os celeiros do Senhor estão cheios, Ele quer derramar para a sua igreja. E só precisa da gente querer, só precisa da gente buscar. E a palavra, eu ia falar mais do vídeo mesmo, mas o Senhor está direcionando para esse lado. E eu queria deixar para vocês, os dons estão aí. E é para todos, para toda a igreja. Amém, meu irmão? Deus abençoe a todos, fique com Deus. E como eu falei, tá com dúvida, passou, eu tenho algumas dúvidas sobre isso, eu tenho algumas dúvidas sobre aquilo, me chama aí que a gente dá um jeito de conversar. E eu vou te explicar aquilo que está na palavra, eu vou te explicar aquilo que a Bíblia fala a respeito dos dons. Amém? Deus abençoe.